E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Estou aqui com Paulo César Baruch, PC Baruch. Obrigado, meu irmão. Obrigado, por mano. essa entrevista. Eu Estamos aqui no CTPI, neste congresso de 2019, cujo tema é revitalizar. E o Baruch está aqui fazendo louvor. Pessoal, ele disse que o pessoal não aguenta mais olhar para a cara dele. Aguenta mas... sim, Baruch. Rapaz, olha, eu vou te falar. Ainda bem que tem uns irmãos que vão aparecendo aí, eu vou chamando, vem cantar junto para dar uma disfarçada. Baruch, o tema aqui da conferência do CTPI é sobre revitalizar a vida, né? E é voltado para, né, o pastor, o plantador de igreja, para os líderes em geral, e isso inclui também o ministro de louvor. Antes de entrar na vida do ministro de louvor, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua vida. Eu não te conheço direito. Eu quero falar um pouquinho. Quem é o PC Baruch? Rapaz, eu sou filho de uma família de 7 irmãos, eu sou caçula. Caraca, tu é o caçula de 7. Sou caçula de 7. Mano, tu deve ser muito mimado ou odiado, eu não sei. Talvez os dois um pouquinho, né? Olha aí. Eu acho que depende da fase, né? Mas eu acho que eu fui mais mimado, principalmente pelas minhas irmãs, que tinha aquele carinho e tal. Eu acho que os irmãos ficavam mais bravos comigo. Mas eu sou de uma família, meu pai era pastor da Assembleia de Deus, a gente cresceu nesse contexto, a minha mãe missionária na Assembleia de Deus. Um pouco do meu jeito de ser, musicalmente falando, tem a ver com esses outros 6 irmãos, porque eu tinha que ouvir o que os outros 6 gostavam. Nesse aspecto eu não tinha nenhum, não era mimado de forma nenhuma, eu não tinha nenhum direito de escolha. Tipo, eu ouvia o que todo mundo queria ouvir e no final, o que sobrava, se não tivesse mais ninguém na sala, eu podia ligar a vitrola e ouvir. E na época não tinha isso aqui, né? Onde cada um podia ter a sua rádio. Fone de ouvido, não, de forma alguma. Era vitrola, na verdade. Vitrola, meu irmão. Mas, de certa forma, foi muito legal, porque eu tenho uma característica de ecleticidade, assim, sabe? Eu gosto muito dessa coisa misturada que tem a ver com esses 6 irmãos dentro de casa, porque cada um curtia uma coisa, e aí eu tinha que ouvir do que eles estavam ouvindo, e quanto a isso eu agradeço muito a Deus, que ficou muito legal, porque hoje... Eu tenho 43, né? 40 anos depois... E não parece, antes que você faça a sua piada, não parece. Obrigado, mano. Mas 40 anos depois, eu vejo aquele momento com muito bons olhos, sabe? Legal. Tipo, algum seguiu carreira musical além de você? Um antes de mim, na verdade. Eu tenho um irmão que foi maestro de orquestra, envolvido com a igreja. Hoje ele é pastor também. Ele teve um disco gravado na época pela gravadora Bom Pastor. Eram 2 orquestras. Era a Orquestra Renascer no Rio, o maestro Zeno de Alencar, se eu não me engano. E em São Paulo tinha uma orquestra que chamava Coral e Orquestra Filadélfia. E aí ele era o regente. E foi ele, inclusive, quem pagou os meus estudos de música no início. Onde é que você estudou música? Eu estudei um pouquinho no Conservatório Vila Lobos, em São Paulo. Eu acho que já é extinto, infelizmente. Eu pelo menos nunca mais ouvi falar. E ele na verdade, ele pagava minha mensalidade muito a contragosto, porque eu não queria esse negócio de ir para o conservatório de sábado. Meus amigos iam jogar bola, eles iam passear e eu tinha que ir para o conservatório. Então eu fui muito assim a contragosto durante muito tempo. E também, essa coisa da música fez sentido anos depois, porque meu pai, como era pastor de igreja da Assembleia de Deus, tinha muito costume de ser transferido, às vezes no meio do ano, por exemplo. Padrão Assembleia, 3 anos no lugar. Tinha assim essa parada. Então, era a família inteira que se movia. E eu tinha uma dificuldade muito grande de sociabilidade. Eu não tinha facilidade de chegar e fazer amizade com todo mundo. Aí, aquelas aulas que eu ia obrigado a fazer, me ajudaram, e elas foram ferramentas para que nas cidades em que eu chegasse, eu pudesse desenvolver alguma amizade através de um instrumento musical e depois fazia amigos. Isso é verdade. Tem um amigo meu que foi para a Alemanha, Tobias Schroeder, e ele toca violino muito bem e tal, um baita musicista que fala. Musicista. Enfim, ele é um baita músico e tal. E o cara tá lá na Alemanha, irmão, já tá tocando até em casamento. Não né? E às vezes vai com o pessoal lá meio alternativo, tocar na ponte da cidade, né? Aquelas coisas do interior da Alemanha lá, e vai tocar na ponte da cidade. É incrível, né? É muito incrível. É uma linguagem universal. Parece clichê isso, mas é verdade. Se você toca uma música que alcança o coração de alguém, não importa que idioma você fala. Aquela cena do pianista, que o cara é salvo, né? Mano, que cena foi aquela. Baruch, onde tu acha que eu odeio isso? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta que eu odeio, mas não sei o que me veio na cabeça agora. Eu vou fazer o quê? Fazer, vamos lá. Eu odeio caixas, né? Mas se a gente fosse olhar para o Paulo César Baruch hoje, onde tu acha que tu se encaixa no cenário musical? Pensando assim, tipo, que estilo musical tu se encaixa? Tu se vê como um artista gospel? Não, você tem críticas ao gospel? Ou não, eu não me vejo como gospel? Onde é que você se colocaria nesse espectro musical, se é que é possível isso diante dessa ecleticidade que você tem? E até pelo que eu ouço de ti, né? Mas como é que a gente... Pois é, eu acho que um rótulo aí não anula o outro, cara. Não tem como dizer que eu não seja um artista gospel, porque dentro do contexto e
dependendo da semântica, do que a palavra quiser dizer, Perfeito. né? Perfeito. Eu sou sim, sou um artista cristão, evangélico, mas eu também não faço questão de rótulo nenhum. Os rótulos quem colocam em mim são as pessoas. Eu nunca cheguei para dizer assim, olha, eu sou isso, eu faço parte deste movimento, não. Muito pelo contrário, às vezes algumas pessoas questionam como é que eu consigo fazer, ou se é uma estratégia minha querer ser parte de alguns movimentos que nem sempre são próximos. E não é, uma coisa eu vejo natural. assim que você vai num Rock no Vale, por exemplo. Já teve no Rock no Vale? Sim, Eu acho que sim, gosto muito. Foi massa, teve até, acho que foi numa Kombi. Foi no projeto que a gente tinha, Rap Truck. Isso, foi massa demais. E ao mesmo tempo você tá nos eventos e tal. Pois é. Da galera Worship, por aí vai. Por exemplo. Então, acho que eu posso te fazer essa pergunta diante dessa tua posição não posicionada. O que tu acha que precisa ser revitalizado, né, para a gente entrar no tema do CTPI 2019? Pensando tanto na música, no cenário nacional, eu sei que é difícil a gente responder isso, é óbvio que eu sei que você vai responder da sua perspectiva, né? Mas a opinião do PC Baruch sobre o cenário musical brasileiro e o músico brasileiro, né? São duas perguntas em uma aqui. Cara, eu não tenho uma opinião completamente fechada. Eu não parei assim para definir uma tese sobre essa questão, mas eu diria que o que eu ouvi já nesse primeiro dia de CTPI 2019 faz muito sentido com o que eu vinha pensando. E eu sou do tipo bem lento, sabe? Eu vou acumulando informações, ideias, daqui a pouco eu formo uma coisa, geralmente vira música, que é onde eu tenho algum poder de síntese, é numa música, numa composição. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser revitalizada é a vida do músico. Ou seja, começa na vida dele. Porque senão não faz sentido, porque senão vai virar fórmula. Investindo a minha energia em como eu invernizo melhor a minha casca, sem cuidar da essência, eu provavelmente vou perder muito tempo na vida. Tu já teve essa fase, Paulo? Já. E às vezes a gente sucumbe, é uma tentação. É mais que uma fase, é uma tentação que não nos deixa, né? Essa coisa de querer parecer alguma coisa, né? Mais do que ser. Então, se é uma resposta clichê, eu não sei, mas é muito sincera, assim, eu estou sendo muito sincero ao dizer a você que não existe outra saída. Qualquer tipo de revitalização passa pelo que precisa ser tratado na essência. E eu gosto muito de ler. Ultimamente eu me deparei de forma coincidente, lendo muito livro sobre espiritualidade simples, sobre saúde espiritual. E nem me ative a conferência que trataria disso também. Olha só. Entendeu? Eu estava lendo, estou no final de um livro do Peter Scazzero, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que é Espiritualidade Saudável, e recebi por um clube de assinatura, que é o Box 95, um livro que chama Liturgia Ordinária, que é muito em cima disso. Então, você já leu o Ricardo Barbosa, que está aqui? Muito! Que é também em cima disso. O meu encontro com Osmar Ludovico, por exemplo, ao visitá-lo, é em cima disso. Na minha comunidade, a Igreja Batista Água Branca, o pastor Ed tem falado muito sobre isso. Parece um tema muito recorrente nos últimos tempos. E eu que sou um assembleiano de berço, vou ter que dizer aqui, eu acho que é Deus confirmando assim que é sobre isso que eu tenho que pensar nesse momento. Porque o meu micro poder de síntese está na composição, pode ser que daí surjam algumas canções propondo isso para a galera. E eu não sei quanto tempo, Bibo, eu tenho desse canal de comunicação com a juventude. Talvez não dure tanto tempo, mas porque tudo é muito rápido hoje. Então, eu estou cuidando do meu coração e cuidando do meu tempo, pedindo a Deus graça e estratégia para disciplinar o meu tempo, para que eu produza neste momento as coisas que o Senhor espera que eu produza. Não é que eu estou me achando muita coisa. Não, tem. Mas, então, eu estou lendo muitas essas coisas, não era proposital, mas me parece tão claro de que eu preciso falar disso nas músicas. Qual o maior perigo da fama, na tua opinião? Assim, porque a fama, quando eu digo fama, assim, você tem, né, das suas redes sociais. De alta ou menor proporção, né? Você lança uma música, eu não vou lançar um vídeo no YouTube, não precisa ninguém assistir não, gente, não, humildade aqui. Não, você vai lançar um clipe. Você quer que todo mundo assista. Justamente. Normal. Como é que tu administra isso no teu coração? Cara, eu acho que um sinônimo que pode ser aplicado à fama é a distração. Acho que o perigo da fama é a distração. Enquanto ela for uma consequência, uma coisa que está lá do lado de fora, de boa. Eu acho que ela é só mais uma coisa na vida que você tem que lidar. Agora, quando ela cresce tanto e ela passa para o lado de dentro e vira uma distração e você perde toda a motivação, você começa a fazer as coisas pensando no resultado, porque a fama pode ser um resultado. Mas quando você inverte o conteúdo pelo resultado, eu acho que aí mora o maior perigo. É mais uma oração que eu faço o tempo todo. Deus me livra disso. Porque a gente se distrai, cara.
a gente se distrai com tapinhas nas costas, porque a fama pode ser de uma grande multidão ou um reconhecimento entre poucas pessoas, né? Então, o perigo maior, eu diria, que é a distração. Eu nem vou entrar naqueles lances de síndrome de Lúcifer, porque às vezes né, não é nem disso que a gente está falando de coisas assim, do chão, sabe? Ela distrai a gente. E você fica fascinado com aquilo, e você está deixando de fazer coisas muito importantes. Eu li uma vez, eu nem lembro o livro, eu leio às vezes um monte de coisa ao mesmo tempo e não lembro os títulos. De uma mulher que ela se tornou muito notória por causa do tempo que ela dispunha em passar com Deus, sabe? Do jeito que ela separava um tempo para estar sós com Deus. Ela ficou muito famosa com isso. Ela ficou tão famosa, e ela escreveu um livro, acho que na época. E ela ficou tão famosa que aquilo que a levou para essa fama não era mais possível de ser vivido. Caraca. Que ela não tinha mais tempo para aquilo que a tornou tão irrelevante. E ela assumiu, acho que publicamente, depois de um tempo sofrendo, né, com nessa angústia, porque as pessoas continuavam perguntando para ela, como é que você faz para ter essa disciplina de falar com Deus sempre? E ela sabia, eu já não tenho mais essa disciplina, eu já perdi isso, eu perdi lá atrás. Eu perdi a partir da fama. Se eu conheço um pouco da tua carreira, né, você faz algumas traduções, Sim. né, a tua palavra é uma tradução, não sei se é do Third Day que você fez, acho que que é uma música que eu gosto bastante, mas você tem muitas músicas autorais também, Sim. e que nascem dessas reflexões e tal. Queria que tu compartilhasse uma, assim, que tu lembra de uma história que gerou a música. Cara, todas as minhas músicas são fruto de alguma coisa, porque compor é igual tirar uma fotografia pra mim. O fotógrafo no registra o momento na máquina, né? Eu geralmente registro na música. E às vezes por preguiça eu deixo passar, então eu perdi um momento. Mas, por exemplo, uma música que eu não cantei aqui ainda, que talvez eu cante até amanhã, ela se chama Seria Tão Bom. Que ela propõe essa ideia da diferença entre a religião sem Deus e o evangelho, né? E ela nasceu assim de um problema que houve num grupo de WhatsApp. Olha aí, e não é difícil ter problema. A gente conversou com o Ricardo Barbosa aqui, que o pastor tem um novo problema para enfrentar, que são os grupos de WhatsApp da igreja. Rapaz, é verdade. Eu estava num grupo, e era um grupo muito seleto, eu nem sabia direito porque eu estava lá, porque era muita gente muito melhor do que eu em vários aspectos. Mas eu estava lá, e um dia nesse grupo, irmãos comungando de muitas coisas, e caiu o assunto de um irmão que não estava lá no grupo. E aí todo mundo começou a tecer um monte de comentário sobre o porquê da queda dele, o porquê daquilo ter acontecido. E eu acho que naquele dia eu estava mais crente, não é que eu seja sempre assim, não, mas ele estava mais... Aquele dia estava no óleo, para usar a linguagem da Assembleia. Tava no óleo. E aí eu entrei ali numa discussão, e uma discussão que eu percebi que não ia ter fim, não acabava, porque eu queria dizer para eles, a minha questão é, nós estamos falando sobre ele por quê? Para ajudá-lo? Ele não está aqui. Chama de outras coisas a fofoca, né? Sim, é motivo de oração. Crente não fofoca, ele tem motivo de oração. Isso. E aí aquilo me fez muito mal. Eu fiquei assim, entrei num atrito com um monte de irmão, gente que eu amo, tal, e entrei num atrito, beleza. Chegou um momento que eu falei, isso aqui não vai dar em nada. Então eu deixei lá rolando a conversa e me retirei para fazer o que eu sempre faço, que é essa coisa de derramar o coração numa música. E aí eu escrevi a música que chama Seria Tão Bom. Me ajudar na composição com todas as implicações da ajuda. Legal. Dedicar tempo. Só que, enfim. Mas sabe por que eu tô falando dessa música? Porque eu compus essa música pensando nesse povo que estava falando daquele irmão. Só que quando eu fui pro estúdio gravar, e eu comecei a ler a letra, eu falei, caramba, cara. Porque eu estava falando de altivez, né? E aí eu comecei a olhar para mim mesmo, para o meu próprio coração, e eu percebi que eu estava tendo para com esses irmãos a mesma atitude que eles estavam tendo com outros. Eita, em pouquíssimo... É um inception dos sentimentos. Em pouquíssimo tempo eu caí na mesma cilada, cara. Texto bíblico que fala que aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia, né? É muito verdade. E o Charles Swindoll, ele fala que a distância entre o pensar estar de pé e o estar caído é o cuidado, né? Ele fala, cuide para que não caia. E eu caí muito rapidamente. E aí, quando eu compartilho essa música nos lugares onde eu vou, eu falo que ela não é mais a música daquele grupo que estava falando mal, ela é a minha música de novo. Então as minhas músicas são um tanto autobiográficas, sabe? Não sei se eu posso dizer assim, elas sempre falam de algum momento. Não que eu componha só sobre mim, mas eu posso compor. Por exemplo, eu vejo uma história da tua caminhada e aquilo me inspira, eu posso escrever sobre vocês, escrever sobre a Bíblia, escrever sobre um fato mundial. Eu estive em Auschwitz, por exemplo. Caraca, recentemente. Mano, e aí? Tô doido para escrever uma coisa sobre isso. Nossa, pesado, hein? Porque aquilo é tão forte, cara. Imagino, mano. Meu Deus. E eu sei que se eu for ficar contando a história, eu vou perder os detalhes. Então a única chance de eu reter o que foi aquela experiência para mim é tentando compor uma música. Eu tenho muitas limitações musicais. E eu lamento por isso, que eu devia ter prestado mais atenção nas aulas que meu irmão pagou. Que eu poderia fazer canções um pouco mais profundas, sei lá, mas eu estou me esforçando.
Então, Mas o pessoal gosta de ti assim como você é também, né? sim. Às vezes você também dá uma mudada e começa a cantar coisa que ninguém entende, talvez você vai atrair um novo público, né? Que gosta daquelas letras mais Renato Russo, né? Que a gente canta aí. Eu cantei a vida inteira Teatro dos Vampiros e era uma música sobre TV, quando eu vi ele no show como é que é aquele canal que faliu, da MTV lá. Você achava que era outra coisa? É que eu fazia, é que também tem isso, né? Você compõe e às vezes a arte acaba tendo outras interpretações, né? Acho que é na linha do Huck Marker que a galera fala que é quase que um Pentecoste, né? Cada um entende na sua língua materna. Justamente. Então, a partir do momento que eu acho que o artista tem nós somos um artista, né? Eu e o Alex está aqui atrás da câmera, a gente produz conteúdo para a internet. Sim. E muitas vezes a pessoa entende uma coisa que não foi bem isso que a gente diz. Então, a partir do que a gente expõe, isso acontece muito. Né? E com a música que eu componho para minha esposa, o pessoal acha que eu fiz para Jesus. Marcos Almeida tem uma parecida que é a Branca, né? Exatamente. A Branca é pra mulher dele. Aliás, essa citação que eu creio que seja do Huck Marker, eu também ouvi a partir do Marcos, que é um cara que me influencia muito, é um cara muito bacana. Mas assim, não é nem um desejo de escrever coisas mais complexas, é o desejo de não me acostumar com a superfície, sabe? Boa. Esse é o meu desejo. Foi por isso que eu entrei no seminário mais recentemente. Eu gostaria de ter entrado lá atrás, mas foi uma coisa que eu protelei, mas tudo bem. Estou fazendo esse tempo. Alguma música que tu já olha assim para aquela letra e fala, várias. Devia ter feito seminário. Várias. Várias. Agora você vai ter que fazer um dossiê, você que é fã do Baruch aí, onde está o desvio teológico. Cara, e aí? Eu nunca tive grandes desvios pelo seguinte, porque eu sempre recorria aos amigos. Olha aí. Isso é uma dica muito legal. Eu tenho um cara que nem é teólogo formado, ele é um devorador de livros também e da Bíblia. O Thiago Grulha, que é um amigo, é um poeta também. E ele é um cara que sempre me ajudou. Eu falei, Thiagão, dá uma olhadinha nessa letra pra mim. Ele sempre me dava um toque. Por exemplo, a música que eu cantei, Senhor do Tempo, que no refrão era ganhei o mundo perdendo a alma. Né? Que eu nem tô falando de soteriologia, tô falando de perder a sensibilidade. Sim. Mas eu tinha escrito, ganhei o mundo, perdi a alma. Ele deu só um toque, falou, cara, se você botar no é gerúndio isso, do perdendo, é isso? Né? Telemarketing. E essa dica foi muito importante, porque o ganhei e perdi era uma coisa quase que ponto final, né? Agora o perdendo, cara, dá uma continuidade que abre um horizonte na frente de quem tá vendo e dá muito maior margem. Agora, de fato, que a entrada no seminário tem me ajudado a repensar, inclusive a forma como eu enxergava Deus e enxergo hoje, né? Aí faz você olhar para os hinos antigos. Eu vi você no piano ontem lá com a galera, tocando os hinos da harpa. Eu gosto, cara. E não é... Eu já fui acusado de muitas coisas. Mas, inclusive, de que isso fosse uma estratégia. O cara atira para todo lado para ver se pega em algum lugar. Mas não era. Mas não era, entendeu? Eu gosto mesmo, cara. Eu não consigo ouvir um álbum, por exemplo, de rock, mais de 3 músicas por vez. Eu não consigo ouvir o álbum inteiro. Na terceira eu falo, puxa, deixa eu ouvir um jazz agora, deixa eu ouvir um blues, deixa eu ouvir um worship, que virou um estilo musical. Eu falo que é tudo gospel, mas não, isso não é gospel, isso é worship. É tudo gospel. Exatamente. Certo. É que nos Estados Unidos é um estilo musical, né? Sim. Mas, então é o meu jeito de ser. Então quando a galera me vê cantando as coisas semi-contemporâneas, é porque eu gosto muito, cara. Por exemplo, eu fiz recentemente um curso de autoria com o Jorge Camargo. Que me ajuda. Jorge Camargo toca MPB, né? É um grande aí na MPB. É um mestre, né? Da música cristã, assim. E eu tô falando isso justamente para as pessoas talvez acreditarem nesse meu desejo de ir um pouco mais fundo para oferecer algo de mais excelência para a glória do Senhor, sabe? Eu poderia, já que eu conquistei um certo público, falar assim, tá bom, é isso aqui que as pessoas gostam de ouvir. Não, cara, mas o dia que o Jorge anunciou, eu sempre cantei Teus Altares, que o Jorge compôs, de todas as tribos, povos e raças que ele musicou, que é texto bíblico. Sempre cantei tudo isso. Quando ele abriu a possibilidade de compartilhar o conhecimento dele, eu falei, cara, eu preciso disso já. E tô fazendo isso aos montes. Olha aí. E talvez seja a minha melhor maneira de influenciar a galera que vem depois de mim. Eu hoje estar disposto a aprender, quando eu estou perto de encerrar uma carreira, vai dizer assim, parece vitimismo, mas não é, porque eu estou um pouco cansado de viajar tanto. Então acho que eu, nessa fase, parar para aprender com muita gente ainda, que ainda pretendo, talvez seja a melhor maneira de eu influenciar uma galera que vem depois de mim. Que legal. Por falar em influência, quem te influencia musicalmente, assim, que tu lembra que foi importante? Bem, tu é eclético, talvez não sei se vai conseguir citar alguém. Como era? Eu não estou falando da Assembleia, tô falando da Assembleia porque foi uma parte da minha história. Eu amo muito a Assembleia de Deus.
no ambiente que eu vivia tinha muita essa questão da repressão pela arte. A arte um pouco demonizada. Hoje já mudou, graças a Deus, está muito mais aberto. Mudou. Mas então, quando eu era novo, basicamente eu só ouvia música da igreja, né? Então as minhas... Você tá com 43? 43. Então você pegou Voz da Verdade. Peguei Voz da Verdade. Voz da Verdade. Hoje são meus amigos. Aí. Eu peguei um cara que me influenciou na voz, embora eu não consiga fazer o que ele faz, jamais conseguiria. Chama-se Álvaro Tito. Ele é um cara que canta tipo Stevie Wonder, sabe? E naquele momento em que todo mundo cantava reto, ele apresentou melisma, cara. E ele foi muito mal compreendido. O que é esse cara tá se exibindo? Vai cantar pra Deus? Melisma é exibição. É exibição, sabe? Então, Álvaro Tito. Mas teve os caras que me influenciavam. Por exemplo, acho que era Edson Coelho que compunha para Oséias de Paula, porque o meu mundo era Assembleia de Deus, né? Uhum. Aí a minha irmã, que era regente de mocidade, chamava na época. Faz aqueles movimentos? Aí ela começou a ouvir Novo Alvorecer, que quem não conhece devia procurar. Essa galera é fantástica. Eu acho que infelizmente não existe mais. Aí veio o VPC, que embora fôssemos da Assembleia de Deus, a gente ia buscar essa galera de outras igrejas para colocar num grupo de música. Aí VPC é Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Aí veio o Milad um pouco depois, aí veio o Prisma Brasil, que era da comunidade adventista. Cara, eu cantei muito Prisma, irmão. Pois é. Adventista, nossa. Então toda essa galera me influenciou muito. E eu ouvia de vez em quando música escondida do mundo. E aí, qual é a música do mundo que Paulo César Baruch ouvia? Eu ouvia Stevie Wonder, que era o cara que inspirava o Álvaro Tito. Quando eu descobri que o Álvaro Tito ouvia o Stevie Wonder, eu falei, deixa eu ir na fonte, né? Claro. Mas o Álvaro Tito sabe o que é mais legal, mano? Nesses 20 e tantos anos de carreira, tô com a cabeça cansada. É que passou dos 40, irmão. Tranquilo. Não tem mais jeito. Eu sou amigo de quase toda essa galera que eu admirei, cara. Massa. E não tem a ver com alinhamento teológico. Porque alguns pensam algumas coisas diferentes. Tô falando de ter um carinho. Sim. De chegar perto. E eles sabem que o tempo deles meio que passou, assim. Assim como o meu tá passando. Isso, é natural. E eles, legal, tem sangue novo, tem gente produzindo música e tal. Isso agora, é muito saudável. O universo digital tá dando uma sobrevida não só para essa galera, mas para mim também. A gente tá repensando a música. Legal. Essa coisa de antigamente, você precisava dispor de muito recurso para fazer um álbum inteiro. Hoje você junta uma parada e faz um single. Cara, eu não sei que show que é esse teu. Lá em casa roda muito, assim. A gente deixa o YouTube rodando, ele vai puxando. E eu acabei vendo uma sequência que tu tá num palco iluminado com neon. Aí você canta com uma galera... Esse é Piano e Voz. Piano e Voz, mano. Que é um projeto de releituras de clássicos contemporâneos. Isso. Que ali tem o Paulo César do Grupo Logos, que é outra grande influência. O Elo, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e o Logos. Mas tem o Janires, que eu não conheci, que eu amo. Mas o Paulo do Logos precisa fazer um depoimento. Bom, falei do Álvaro Tito, que eu amo, que hoje é um amigo querido. O Paulo do Logos é um outro amigo extremamente precioso. Eu queria ser, para alguém que me admire, um pouco do que ele é para mim. Porque esse cara, ele é simplesmente sensacional. Nesse show que você viu, que foi no Mackenzie, em São Paulo, eu convidei para ele vir cantar as músicas dele, né? Que era acho que é o Ao Sentir, que era o Jairo que compôs, e teve situações que ele compôs, e Calmo, Sereno, Tranquilo, se eu não me engano, essas três que a gente gravou agora. Eu já tinha gravado Autor da Minha Fé dele. E convidei, eu queria honrá-lo muito, eu queria que quando ele chegasse ele fosse muito bem recebido, mas o Paulo, ele veio, se eu não estou enganado, acho que foram 2 dias de gravação, e ele se dispôs a passar o dia comigo. Eu falava, Paulo, vai pro hotel. Ele falou, não, eu quero viver esse dia com você. Que legal. Ele não tinha a menor obrigação, cara. Ele tem tanta coisa para fazer. Então, esses detalhes da vida, que aí quando eu vou vendo livros sobre espiritualidade hoje, vai dando nome para essas coisas que eu já experimentava. Vai organizando na tua cabeça, vai né? Sistematizando, de certa forma. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu não sei o que mais Deus fará através de mim e em mim, né? Mas legal. Meu coração é completamente disposto, porque o que eu vivi até aqui foi milagre. E eu espero continuar vivendo dessa forma. Legal. Eu conheci boa parte do teu trabalho, porque eu também, no ambiente da Assembleia, ouvia muito Cassiane, Lauriette, né? Eu sou dessa Eu gravava vocal um pouco nos discos de pentecostais. Ah, é? Porque eu também fui sou, né, do universo de gravação. Legal. Então eu conheci a galera também por gravar vocal. Cristina Mel, toda a galera. Essa turma. Daí veio, depois quando a MK veio, a gente pegou um pouco aí de Fernanda Brum e por aí vai, Eichla, Voices. Eu sou dessa turma aí. É isso aí. Mas o meu amigo Damon, que eu não sei se ele assiste o canal ou ouve o podcast, mas o Damon, num contexto já de louvor da Assembleia, porque a Assembleia demorou para ter o momento de louvor, né? Era sempre o hino da harpa, a orquestra, e os hinos especiais, né? A irmã com playback, ou o coral, né? Cantando 2 hinos, grupo o coral de irmãs, dos jovens, ou das irmãs, né? Tinha aquele revezamental. Mas o momento de louvor demorou, chegou na Assembleia em
Em Joinville, Santa Catarina, onde eu moro e congreguei, cara, 2000 e pouco, assim, que não, é uma banda com louvor. E meu amigo Damon começou a tocar Jardim da Inocência. Acho que foi a partir. E a música que eu mais gosto tua, eu ouvi com o Damon também, que eu não sei cantar, obviamente, mas é aquela. É o Dependo de Ti. Cara, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu chorei tanto em posição fetal. Brincadeira, posição fetal é exagero meu. Mas é uma música difícil de cantar com a igreja. Eu nem acho que ela seja tão adequada para cantar com a igreja. Porque ela, né? Louvar, cheio de... É meio falada, né? É meio falada e tal, né? Cara, já que eu tenho esse privilégio de estar aqui conversando contigo, tu lembra um pouco da história dessa música aqui? Então, eu vou te frustrar. Puta, porque não conheça os seus heróis. Não, eu vou te frustrar no seguinte, não foi eu que compus essa música. Tá errado aqui, hein? O site tá errado. Não tá aqui, ó, canção de Paulo César Baruch, compositores, Paulo César Baruch. Não, o compositor dessa música, aliás, das duas que você mencionou, é um cara que eu admiro profundamente. Mancada. Não, mano, tá tudo certo. Vou fazer uma reclamação com o site. Pô, letras, cara. Aqui, ó, Musimesh, letras.mus.br. Essa música, essas duas são composições de um cara chamado Alexandre Malaquias, que é lá do Sul. Olha aí, do Sul, meu irmão. Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, se eu não me engano. Porto Alegre daí, mais ou menos. E tá morando em São Paulo. Cara, eu tive a mesma sensação na Depende de Ti quando eu ouvi. Ele tocou, e o Malaquias, quando ele apresentou essa música, que até a gente tá falando que é falado, ele tem um jeitão muito dele de tocar, parecia a música do Zé Ramalho, sabe? Coisa meio falada. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, trocava o acorde. Eu tava na cozinha da minha casa, num apartamento pequeno, e ele tava tocando na sala. E a gente nem era tão amigo assim, mas eu falei, cara, por favor, eu preciso gravar essa música. Muita gente confunde, acha que é minha, porque eu fui o primeiro a gravar e praticamente inclusive, um dos únicos. Aí a gente não sabe da história, a gente vem aqui no site. Mas não tem crise nenhuma. Porque eu também não tenho... Eu sei que tem compositores que só gostam, intérpretes que só gostam de cantar músicas que eles compuseram. Sim. Eu não tenho essa crise. Eu gosto de músicas que toquem. Tu ouviu e te tocou, né? Foi legal. A mesma não crise com versões. Porque eu sei que é um outro dilema, né? É uma outra parada que a galera... Tem gente que não gosta mesmo. Que eu respeito, mas tudo bem. Mas eu acho assim, o critério é virtude. Explica. Baseado no próprio texto bíblico, assim. Que tipo de música eu ouço, por exemplo? Que tenha virtude. Entendi. Que tenha beleza, que tenha riqueza para minha alma. Então, quando eu vou escolher um repertório para cantar, é o mesmo critério. Eu gosto das versões, eu sempre gosto. Meu, Aline Barros fez muitas versões e tal, eu não vejo problema. É Filipenses que fala, nisto pensai, sabe? Isso. Que ocupe o vosso pensamento, né? Exatamente. Que é puro, digno. Exatamente. Eu acho que se há alguma virtude nisso, pensai. Exatamente. Esse texto que eu estava tentando lembrar. Então, eu não tenho crise nem com versão. Eu acho que tem um problema que a gente precisa tratar, que é a coisa da gente só cantar versão. Entendi. Perfeito. Daí Porque é ser muito alienado dizer que a gente não está vivendo esse momento. O engraçado é que tem muita gente que critica a galera do gospel, mas ele não sabe que ele está pegando só a versão de teologia americana, ou, né? Porque se a gente for muito Caxias com isso, a gente não vai poder ler a Bíblia, porque a Bíblia também foi versionada. Por aí. Né? Eu sei que é um exagero, né? Mas... Não, eu gosto da versão pelo seguinte, cara, porque, por exemplo, essa música Tua Palavra, você fez acho que até com a Priscila Alcântara. Nossa, e o clipe é maravilhoso, que mescla com as cenas de um filme lá, aí a sua esposa tem libras, cara, maravilhoso. Cara, eu gosto do Third Day, ouço Third Day, mas eu ouvi primeiro a tua versão, no caso, a versão que tu fez deles. E, mano, é legal porque nem todo mundo sabe inglês, entendeu? Sim. E às vezes é uma música que tem uma letra bacana, tem um ritmo legal, e você traz pro Brasil... Entende? E algumas, essa mesmo do Third Day, não sei se era um contrato com a não sei se é com a Tinha empresa. umas com a Sony, porque era um lançamento que... Isso, é o mesmo acorde, tudo igual. Então, outras versões eu percebo que você dá uma cara mais sua eu fiz isso no Reckless Love, agora o Ousado Amor. Isso, então, cara, assim, eu não vejo, acho que o pessoal diz meio, é porque o artista tem que ter... Não, mas o artista, ele não deixa de ser uma arte também, né? Então... Cara, e sabe, tem implicações que a gente não enxerga. Por exemplo, quando o cara falava assim, será que Deus não pode dar criatividade pra gente? Mas olha um caso que aconteceu recentemente. Eu gravei uma versão em português de uma música que me apresentaram em inglês. Só que os compositores da música em inglês são brasileiros, então isso muda. Olha aí. Já é um outro fator. Boa. Entendeu? Então, se a gente ficar se atendo muito a esses detalhes, a gente vai... Como que fala? Dar um tiro no próprio pé a qualquer momento. Sim. Sabe? Sem contar que a gente teria que tirar do nosso repertório boa parte das músicas do cantor cristão. Eu acho que a gente tem que pensar que é o momento da igreja brasileira começar a produzir as próprias canções. Sim, Sou a favor. Então tá acontecendo.
acontecendo. Tá acontecendo. Sou a favor disso, mas não adianta querer... Tem música, você talvez não concorde com o ritmo ou com a teologia, mas tem músicas, por exemplo, do Morada, que estão sendo cantadas lá fora, né? Ou do Brunão, pô, lançaram música nova até agora. Não sei se você acompanha mais ou menos. Eu gosto muito do Brunão, não vi a música nova que eles lançaram. Isso. Não, então assim, e tem o evento Descende, não entrando em méritos teológicos aqui, mas estavam cantando música de brasileiros lá fora, né? Tá acontecendo. Acho que música também do Alessandro Vilas Boas também já cantaram lá fora e tal. Então, cara, é legal, eu acho bacana a música brasileira também indo pra fora. Mas eu acho que às vezes o pessoal se perde em detalhes e tem que... Não, acho que a gente tem que produzir, acho que é legal quando... Voltando a falar das versões, eu acho legal pensar nas pessoas que não sabem inglês e por isso que a versão... E se tem virtude, se a letra é boa... Entende? O critério tem que ser virtude. Entendeu? Essa aí. Então, cara, faz a versão mesmo. Eu acho que isso a igreja brasileira ganha. A gente faz com o podcast isso. A gente pega livro lá da gringa, entende? Por exemplo, tem alguns... O Alex, né, que fala alemão, estudou teólogos alemães. O Igor Miguel, que lê os livros lá em inglês. A gente traz pro conteúdo do podcast, entendeu? E a gente, queira ou não, tá fazendo uma versão do conteúdo daquele livro. Então a gente não tem como fugir da versão. É que a gente acostumou, acho que é uma coisa, um pouco da nossa subcultura do evangelicalismo, né, cultural, essa coisa de comprar e vender pacotes, né? Então, assim, tipo, o fulano, tudo é bom nele, então eu consumo tudo dele, eu não consigo perceber, não, isso é legal, isso eu posso fazer, isso eu não devo. A gente se tornou consumidores de pacotes, né, cara? Então, isso. Às vezes não percebe que o cara tem uma coisa, eu não concordo com outras, mas, pô, isso aqui que ele fez é bom. Pois é, meu. E outro, acho que mal também, que não é que assombra, mas a palavra originalidade, ela pode se tornar um fantasma para um artista, né? Não, eu tenho que ter originalidade. Mano, ter originalidade hoje... Como, né? Sei, acho que você pode ter uma pegada diferente, mas, mano, hoje em dia a originalidade é muito difícil, né? Eu fico de cara como vocês conseguem apresentar músicas novas e há uma originalidade ali, né? Mas eu lembro uma entrevista, agora momento meio vergonha alheia, mais uma entrevista que eu vi do Zezé de Camargo, né? Eu não sei que programa global era, mas ele falava da dificuldade de se compor músicas de amor. Porque, nossa, como tem música de amor e tal, mas é incrível. Ainda hoje se canta música de amor. Outra, alguma sobressai, né? E alguma se sobressai. Então, eu acho que a música gospel é assim também. Tem mais do mesmo? Tem. Claro. Assim como tem muita teologia mais do mesmo. Mas de vez em quando desponta alguma coisa que tem uma originalidade. Essa palavra é perigosa, né? Mas de vez em quando desponta alguma coisa. Mas uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala tem mais do mesmo é o que é o mesmo. O mesmo é bom ou o mesmo é ruim? Porque se for bom, vale a pena ter mais do mesmo. Olha aí. É exatamente aí que é o perigo da busca por originalidade. É aí que surgem grandes heresias, porque o mesmo era falar o simples às vezes. Não, mas eu vou ver um texto bíblico e eu quero dizer uma coisa original que ninguém disse sobre o texto. É um grande perigo. Ou eu quero cantar uma coisa que ninguém cantou ainda. Pois é. Então a gente tem que ter muito cuidado. Novamente, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque essas ciladas estão muito próximas dos nossos pés. Legal. Muito bom. Baruch, dá para dar um spoiler para nós aqui, só para os nossos ouvintes e web espectadores? Sobre o quê? Sei lá, uma música que você já gravou, vai lançar, alguma novidade? Eu tô com um desejo, vamos falar de um projeto que eu tô muito a fim de fazer. Tinha tudo para acontecer esse ano, mas talvez a gente deixe para fevereiro, que é ir para Angola, gravar os novos vídeos e novas músicas lá em Angola com um sabor da música africana, mas sem desconsiderar a nossa música e a música contemporânea. Legal. Enquanto isso não acontece, sem saber exatamente se vai acontecer agora, nesse ano ou ano que vem, estou seguindo aí, um dia de cada vez, aprendendo isso. Lembrei uma última pergunta, cara, e essa tu pode responder da maneira que você quiser, como todas as outras, obviamente, mas, mano, ser cunhado do Jonathan Neymer. Um dia de cada vez, hein? A gente sobrevive um dia por vez. Né? Muito bom, obrigado, Baruch. Valeu, cara, tamo junto. Valeu, gente, não esquece de assinar o canal, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos da igreja, onde dá muita treta, né? Compartilhe uma coisa boa lá também. E você que ouviu o nosso podcast, Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser assim permitir. Valeu, galera. Corinthians. Ah, não! Caraca, não é pra dar polêmica? Corinthians.